Antes disso, eu quero contar aqui para vocês que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu falava há pouco e o nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, acompanhou todo esse discurso e vai trazer os principais trechos nesse momento. Favalli, seja muito bem-vindo. Olá, Evandro Cini. A gente acompanhou então um longo pronunciamento do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Longo porque ele fez uma fala em inglês e hebraico. Ele foi intercalando os dois idiomas para ter certeza que a mensagem dele chegaria para o mundo inteiro. A gente destacou na tarja aí algo que foi um dos pontos principais. Nós não vamos esquecer e não vamos perdoar. Benjamin Netanyahu deixou muito claro que a incursão por terra em Gaza continua e agora as tropas avançam na região sul depois de terem esvaziado a parte norte da faixa de Gaza. Ele começou o pronunciamento dizendo que mais cedo ele se reuniu com famílias, tanto de sobreviventes do dia 7 de outubro, como principalmente familiares e aqueles que foram recentemente, ou alguns deles que foram recentemente libertados e que estavam sob reféns do Hamas. E ele disse que as histórias são de partir o coração, entre aspas. Estou repetindo exatamente as palavras então ditas pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ele disse também que os dados que agora eles têm na investigação, principalmente de mulheres, sobre estupros, sobre mutilações, são impublicáveis. E ele fez um chamado, ele fez um pedido para tantas organizações internacionais que defendem os direitos humanos e que severamente criticaram Israel. Ele fez essa pergunta: cadê vocês agora para ouvir as histórias das mulheres que foram estupradas, violentadas, machucadas, violentadas? Não apareceu nenhuma organização internacional que antes criticou Israel para acolher essas mulheres, como ele disse agora há pouco. Em outras palavras, ele também disse que a incursão em terra continua e que os objetivos que foram dados ao exército de Israel ou às forças de defesa de Israel serão cumpridas até o final. Os objetivos, os goals, como ele disse, as missões serão todas cumpridas, o que nos dá subsídio para acreditar que essa guerra não tem data para terminar. Evandro. Muito obrigado, Marcelo Favalli. Excelente aí, trazendo e contextualizando tudo que disse então o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu há pouco. Segre, só queria fazer uma rodadinha rápida aqui contigo. Nessa fala do ministro, bastante contundente, sobre a comunidade internacional não se posicionar em nenhum momento sobre a forma violenta com que as mulheres, crianças, pessoas sequestradas foram atacadas ali desde o dia 7 de outubro. Você acha que isso pode provocar algum tipo de reação nesse momento? Não me parece, mas ele está certo. Absolutamente certo. Escutamos um monte de organismos internacionais, ONGs de defesa da mulher sobre as barbaridades feitas por Israel. E cadê eles agora? O primeiro-ministro de Israel está perfeitamente correto. E eu adoraria escutar um monte de gente da esquerda que é contra o Israel e defendendo o Hamas. E você pode diversificar. Você pode estar contra o Israel, sem problema nenhum, mas defender o Hamas, defender essa animalada de coisas que foram feitas, é imperdoável. Então, gostaria muito de convidar essas pessoas aqui, mais perto, na região, para se posicionar em relação ao que tem passado essas mulheres e as crianças em função do que foi feito pelo Hamas. Gostaria de comentar algo, Piperno? Eu acho que ele usa uma tática inteligente de jogar tudo no mesmo balaio. Veja, eu não vi nenhum depoimento dessas pessoas que foram liberadas falando sobre as atrocidades que eventualmente tenham sofrido. Gostaria muito de ouvir, aliás, enfim, no momento em que isso sair, prometo que vou correndo, porque eu também quero detalhes sobre isso. Eu imagino que a vida dessas pessoas lá sob o poder do Hamas não tenha sido fácil. Então, se esses depoimentos, por enquanto, não são públicos, fica muito difícil para qualquer organização se manifestar. O Hamas, já disse muitas vezes aqui, é um grupo assassino, é um grupo sórdido, tem, assim, a gente pode falar de todas as coisas negativas que vier aqui à mente. Agora, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Hamas é um grupo que pratica o banditismo e também a gente tem que discutir, sim, muitas ações que foram cometidas aí nas últimas décadas contra os palestinos e especialmente a questão da expansão dos assentamentos lá na Cisjordânia.
Quero completar aqui o nosso giro objetivo. Fala, Dávila. Correta o que foi dito pelo primeiro-ministro de Israel. Entendo que essas organizações foram omissas. Isso é muito ruim, porque mostra que a questão dos direitos humanos tem lado. E é sempre o lado da esquerda, e parece que não existe direitos humanos em nada que envolve países da direita. Gani? Também concordo que foram omissas essas organizações. O grupo terrorista Hamas acabou recebendo um certo apoio, né, da comunidade internacional, mesmo que velado. Houve protestos em universidades americanas, aqui no Brasil também, algo absurdo, né, apoiando um grupo terrorista. Agora, algo que é deixado de lado no discurso é os financiadores do Hamas. A causa estrutural está aí. Enquanto houver dinheiro, vai ocorrer ainda terrorismo, infelizmente. Quer arrematar algo? Quero, sim, muito rápido em resposta ao que mencionava Piperno. Tomara nunca nós tenhamos nenhum familiar passando por essa situação. Mas eu imagino que se tivéssemos, a última coisa que a gente desejaria seria voltar publicamente a reviver isso que a pessoa passou em função de uma fala que possa ser divulgada. Basta ver os vídeos. Basta ver os vídeos de crianças sendo colocadas num forno, de pessoas que foram incendiadas vivas. Não precisamos que ninguém faça depoimentos. É só ir pegar os vídeos que estão circulando e você vai ver isso. E eu, se a minha filha, qualquer pessoa, familiar, o que for, tivesse passado por isso, eu não gostaria e certamente não seria recomendado por nenhum psicólogo ou psiquiatra que volte a reviver isso para fazer isso público.